Boa noite, ouvintes. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Estamos começando agora o Escute o Tom, o nosso programa que fala sobre temas que atravessam a ciência da saúde. Lembrando que todas as quartas, o Escute o Tom é um espaço de conversa, aprendizado e troca, onde abordaremos importantes temas sobre saúde da população negra, tendo apoio da Diepafro-UFO. E para continuar a nossa conversa sobre maternidade atípica, saúde mental e realidade de mulheres negras na luta por cuidado, temos aqui conosco a Maria Bertolino, mãe solo atípica do jovem Miguel. Boa noite. Olá, Maria, boa seja noite. muito bem-vinda novamente. Obrigada mais uma vez pelo convite. Imagina. E para continuar o nosso assunto, no último episódio a gente falou bastante sobre os desafios, né? E todas as barreiras, tanto estruturais quanto sociais, né, que a gente tem em relação a ser uma mãe atípica na nossa sociedade hoje. E aí eu gostaria de começar perguntando se em algum momento, justamente por ser barreiras consideradas invisíveis, né, a sua dor, seu cansaço ou preocupação foi minimizada de alguma forma. Esse momento a gente vive, né, frequentemente. Só que eu vivi um momento bem específico. Foi quando eu tentei viver uma família tradicional brasileira, né, com o genitor do meu filho. Então, ele mesmo minimizava essa situação, né, porque eu acho que não tem coisa pior do que você estar debaixo do mesmo teto de uma pessoa que, né, age de uma forma indiferente àquela angústia que você está vivendo, né, do diagnóstico, do que fazer, né, a partir desse diagnóstico, das lutas que a gente tem que travar, né. Sim. Então, quando eu engravidei, eu decidi dar essa família para o Miguel. Nós decidimos, né, dar essa família para o Miguel. Só que com o passar do tempo, eu entendi que a família era eu e o Miguel, né? A gente vivia debaixo do mesmo teto em situações paralelas, né? Uhum. Então, sempre quando eu me queixava, né, que estava difícil, que eu precisava que ele contribuísse, né, para o desenvolvimento do Miguel, que acolhesse, que levasse, que estivesse, né, com o Miguel, aquilo era visto como, né, uma coisa fora do contexto para ele, que ele não tinha tempo, que ele tinha os compromissos, que ele tinha a vida dele, que ele, né, então tudo ele, né, numa sociedade patriarcal a gente entende muito bem, né, sim, quais são as prioridades, né, então eu tive que estar sozinha mesmo, dividir no mesmo teto, né, construir ali um ambiente para que fosse familiar, mas não tive esse retorno, nem eu nem o Miguel, né, muito menos o Miguel, e isso assim é muito desafiador, sim, né, porque a gente vive numa sociedade que cobra essa família tradicional brasileira e fala para a mãe atípica, sobretudo a mãe atípica como eu, que sozinha eu não vou dar conta. Que por mais que eu esteja ali numa condição de violência, porque é muito violento viver assim, né, ter um filho rejeitado debaixo do mesmo teto por uma pessoa que deveria cuidar, a sociedade fala que eu tenho que aguentar. Porque sem o pai, eu não vou conseguir. Né? Isso eu ouvi de amigos, ouvi de familiares que falavam assim, mas é assim, homem é assim mesmo, o fulano vai melhorar, o fulano, será que você vai dar conta, né? Vocês têm o cantinho de vocês, tem um apartamento de vocês, e eu já não aguentava mais, né? Ver toda a rejeição que o Miguel sofria, algumas situações de violência física, psicológica, né, a falta de amparo, né, e falar que isso é um exagero, né, todo o cuidado que eu buscava para ele, todo o estudo, toda a compreensão acerca da condição dele, né, a pessoa que estava ali, que deveria ser parceira nessas questões, né, tipo assim, tô nem aí, tô vivendo a minha vida. Né? Então isso é muito violento, isso é uma situação que muitas mulheres vivem, inclusive, né?
pelo fato de garantir uma moradia. Sim. Né? Aí que a gente fala da questão da independência financeira, foi quando eu falei, não, eu não posso viver nessa situação. Né? Aí que a gente pensa o tanto que é importante a questão da distribuição de renda, o Bolsa Família, o BPC Loas, para nós familiares, mulheres, mães, cuidadoras de pessoa com deficiência. Foi nessa situação, né, que eu pude, dia após dia, saindo desse contexto. Né? Eu parei de trabalhar, saí do mercado de trabalho para cuidar do Miguel. Aí eu tive que recorrer essa questão de benefício de distribuição de renda, né? Porque a gente tinha essa dificuldade de dividir, né, os gastos e as responsabilidades. Então foi importante eu estar nesses programas para ter um mínimo de independência. Aí eu fui lutar por gratuidade de transporte para o meu filho, para não depender também que o genitor tivesse que estar levando e ter que ficar implorando para a pessoa fazer, né, o mínimo, né, porque tínhamos um automóvel, tínhamos um apartamento, mas parece que nada era meu e do Miguel. Sim. E isso é muito violento. Isso é muito violento e muitas famílias vivem isso, sabe? Sim. E eu trago isso sempre comigo para as famílias, para as mães, para as mulheres, sobretudo as mulheres negras que chegam com esse contexto. Eu falo, é possível seguir em frente, né? A gente não muda ninguém, a gente muda a gente mesmo, né? Então eu não quero viver nessa condição de sofrimento constante, esperando que alguém vai mudar para que eu tenha uma qualidade de vida ao lado daquela pessoa, debaixo daquele teto que eu ajudei a construir. E quando foi em 2019, no final de 2019, eu falei, eu vou sair. Ele não vai sair, eu vou ter que sair. E foi aí que eu segui adiante, porque eu já não suportava mais a situação. 15 dias antes do lockdown, eu consegui alugar uma casinha próxima à escola do Miguel. E fui deixando esse passado para trás, né? Onde todas as minhas lutas eram minimizadas, que eu escutava absurdo, né? Onde ele falava que milhares de mulheres vivem na mesma situação e que eu fazia muita tempestade em copo d'água, que eu estava criando o Miguel como uma moça, que, enfim, várias outras coisas que nem compensa colocar em... mas é só para desenhar a questão de como é minimizado dentro da casa da gente. Várias mulheres vivem isso. Sim. É assustador, né? Tanto que a gente tem o dado que 78% dos genitores, dos pais, quando chega o diagnóstico da condição do filho de uma pessoa com deficiência, eles abandonam esse filho. 78%. Esse é um número muito alto. Muito alto. Né? Então esse abandono começa debaixo do mesmo teto. Muitas mães são mães solo vivendo um relacionamento debaixo do mesmo teto, né? Então isso é muito, muito preocupante e a gente precisa muito falar sobre isso e encorajar essas mulheres que é possível sim sair desse sofrimento, dessa situação de violência e cuidar, né? Ter o autocuidado para poder cuidar daquele que precisa da sua atenção. Sim. Nossa, e que bom que você conseguiu, né, dar esse passo, por mais que às vezes é muito complicado, muito difícil, tem várias outras questões envolvidas, mas você conseguiu proporcionar uma qualidade de vida, né, de certa forma, porque acaba que a pessoa se sente mais amada, sente que, no caso do Miguel Construir, ele deve se sentir muito amado, que tem um suporte muito bom. Então, eu fico muito feliz que deu tudo certo. Falando mais dessa questão também que você relatou pra gente, né, ser mãe já é muito complicado no Brasil, então a gente também tem um dado muito alto de abandono paterno, que às vezes o filho não tem nenhum nome do pai na certidão. E aí, quando a gente também fala de uma mulher negra, de uma mãe atípica, uma mãe solo, o estresse, ele triplica. Então, como que você faz para cuidar da sua saúde mental? Como que você consegue ter essa tranquilidade tão maravilhosa que a gente está conseguindo sentir, lidando com tantos desafios assim no dia a dia? Olha, Patrick, eu sempre saldo e falo das que vieram antes de mim, né? Se hoje eu estou aqui sentada podendo falar, né, podendo expressar toda essa vivência, e se eu estou podendo cuidar, né,
desenvolver esse autocuidado é porque muitas vieram antes de mim e lutaram por isso, né? Para que eu pudesse estar caminhando nessa direção agora. A minha avó foi uma mãe solo, né? Uma mulher que foi empregada doméstica, que nasceu na fazenda onde a avó dela foi escravizada, né? E ela foi mãe solo do meu pai, que foi filho único. E ela trouxe essa força, né? Da gente lutar pelo lugar da gente, pelo cuidado da gente. E ela sempre muito atenta a essas questões, e eu carrego muito isso dessa ancestralidade, sabe? Que apesar dos desafios, a gente precisa estar atenta ao cuidado da gente. E a minha avó, ela era raizeira, né? Ela fazia garrafada, ela fazia chá, e você tem que cuidar, e cuidar da alimentação, e era médica, era postinho, tudo ela que marcava, né? A minha mãe muito humilde, muito serena, mãe de 10 filhos. Imagina a luta, né? Então, é dessa ancestralidade, dessa vivência, desse olhar para trás, que eu penso que agora eu posso, né, fazer aquilo que elas não puderam fazer, mas elas pavimentaram, né? Construíram todo esse caminho para que hoje eu pudesse, né, me organizar no sentido de ter um amor próprio, autocuidado, né, e tentar compartilhar, por mais difícil que seja, as minhas lutas, né, falar, né. Eu acho que o falar é um cuidado muito importante, a gente falar, né, falar e agir, né. E hoje eu consigo, né, manter uma rotina de cuidado em saúde no meu território, brigo muito por isso, as meninas da UBS me conhecem muito bem, são umas queridas, e faço a minha atividade física, sempre faço academia, ou vou para o parque, e eu sou uma pessoa que hoje eu tenho endometriose, tenho umas questões de saúde que precisa de cuidado, né, constante, então eu preciso estar atenta a isso, né, eu tenho essa consciência e conseguir me organizar, por mais desafiador que seja, porque tem dia que a gente pensa assim, nossa, hoje eu não vou conseguir pentear o cabelo, que dirá ir para academia, né, mas eu preciso, né, é uma questão de necessidade. E é uma questão de resistência também, porque o sistema colabora e atua para que a gente desista, né? Sim. Para que a gente continue ali na lógica manicomial, institucionalizado, né? No quartinho do fundo, dentro de casa, sem condições de movimentar, de se posicionar, né? Para nossa situação, a lógica manicomial, ela é muito persistente, né? Para a pessoa que precisa de um cuidado constante, igual o meu filho, que é uma pessoa negra, né? Ela é persistente quando a família não subiu esse degrau, não teve a oportunidade que eu tive. Eu falo que eu tive a oportunidade de subir esse degrau por conta das que vieram antes de mim, né? Então, a gente luta muito, resiste muito, é desafiador, né? Quando eu vejo uma família, uma mãe que não conseguiu subir esse degrau, eu super entendo, super apoio, porque cada um vem de uma trajetória, né? De uma cultura, e o sistema não colabora e quer de fato nos colocar nesse lugar. Sim. De ficar ali, né? Enfim, é isso. Eu acredito que a pergunta era sobre isso, né? Sim. E correlacionando as últimas coisas que você falou, porque eu fiquei bem pensativa, assim, porque esse momento, esse processo, né, de saída de um ambiente violento, quando a gente tá em um ambiente que antes era estável pra gente, ele pode significar também nossa, mas agora eu vou viver só pro meu filho, o que eu vou fazer, né, em relação a isso. Então, eu acho que esse processo de entender que se cuidar também vai ser cuidar dele é muito importante, né? E aí, pensando nisso, eu queria saber um pouco do papel da rede de apoio na sua vida. Principalmente a rede de apoio que você construiu com outras mães atípicas, né? Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Nossa,
essa rede de apoio é o que nos sustenta, né? As outras mães, os outros exemplos de maternidade, principalmente nesse contexto de sair do ambiente de violência, eu comecei a ter um relacionamento com outras mães que também saíram, né? Que cuidavam dos seus filhos sozinhas. Então, é uma rede muito importante, porque a gente olha para o lado e fala, nossa, eu não estou sozinha, né? Muitas outras estão vivenciando as mesmas dificuldades, né? E isso é muito importante para que a gente se encoraje, né? E é uma rede de apoio essencial. E eu falo para todas as famílias que recebem um diagnóstico, para todas as mães cuidadoras, para buscar esse vínculo com outras mães, né? E buscar esse apoio, essa escuta, né? Fazer essas trocas, porque no final a gente que entende o que a gente vive no dia a dia, e falar com quem entende, com quem vive, é muito importante. Até para esse cuidado, sabe? Em saúde mental, né? Sim. Porque tem muita gente que fala assim, você está vendo cabelo em ovo. Sabe? E quando a gente conversa com outra mãe que vive a mesma situação e fala, não, eu não estou vendo cabelo em ovo, né? A situação é essa e a gente precisa ficar ligada nas questões, precisa estar juntas aí. E eu falo que foi um divisor de água quando eu comecei a ter, né, esse contato. É muito estranho, porque na época, antes do Miguel, eu tinha um grupo de amigas, né, onde a gente estava junto, e hoje eu tenho outro grupo completamente diferente, né, aquelas amigas que a gente troca figurinha, tem aquele grupinho de 3 no WhatsApp, no direct. Esse grupinho são de mães atípicas solo, né, e é muito importante, é muito acolhedor, né, uma acolhendo a outra. É muito bacana. Eu imagino, assim, porque realmente entende do que a gente sente quem passa parecido, né? Sim. Então, eu imagino tanto que isso não deve ter mudado, principalmente depois que você retomou, né, o controle da sua vida e direcionou sua vida e a vida do Miguel para algo melhor que vocês realmente mereciam. Então deve ser realmente. Sim, e que bom também, né, que sempre tem esse apoio, porque como teve essa mudança, a gente pensa, agora eu vou ficar sozinha, não vou conseguir, aí a gente acaba encontrando pessoas maravilhosas na nossa vida que vão nos ajudando. E também você falou muito sobre as políticas públicas. Você acha que existem políticas o suficiente para apoiar essas mães, né? Ou se não tem, ou se tem, o que deveria mudar com urgência para que esse serviço seja de fato bem acessado, bem aplicado e realmente auxiliar essas mães? Olha, a gente teve recentemente aprovada a Lei de Política Nacional de Cuidados, né? Ela é nova, foi agora no final de 2005 que a gente teve a sanção dessa lei e a gente precisa lutar para que seja desenvolvido políticas públicas, né, de acordo com essa lei, para que as mães, as cuidadoras, as pessoas que cuidam, né, sejam amparadas, contempladas, né, pelo braço do Estado, porque a gente fica muito longe desse amparo do Estado, né? A gente tem um abandono familiar, né? E o Estado cada vez mais com serviços sucateados, terceirizados, sem uma política específica, a gente fica muito longe, né? De alcançar aquilo que é necessário para que a gente tenha, de fato, né? O bem-estar social, o cuidado, o acesso e falta, sim, políticas públicas, né? Falta muita coisa, falta muito interesse, muita vontade política, né? Muito conhecimento sobre essa situação que a gente vive, né? E o entendimento da sociedade de saber que não é amor, né? É trabalho, né? A gente trabalha, é um trabalho não remunerado, o trabalho do cuidado, porque se a gente não cuida, quem vai cuidar, né? A gente tem um dado muito também muito significativo, que são as pessoas que caem em situação de rua quando perde aquela pessoa que cuida,
né, quando perde a mãe, né, e tem dado também que a mãe cuidadora ou a pessoa cuidadora, muitas das vezes ela adoece e chega a morrer antes daquela pessoa que ela está oferecendo cuidado. Então, a gente precisa de uma construção urgente a fim de mudar essa estatística, né, para que a pessoa que cuida tenha o amparo, né, de acordo com as suas questões, para dar continuidade, né, nessas lutas, porque não é fácil quando tem notícia de uma mãe, igual a gente teve aqui em Uberlândia, de uma mãe que chegou a falecer e o filho com deficiência faleceu 3 dias depois, porque ninguém foi acudir essa família. Essa mãe teve um infarto e o filho com deficiência, com paralisia, ficou na cama esperando o cuidado dessa mãe que já estava morta. Nossa. Então, isso é inadmissível, né? Isso é falta de política pública, isso é falta de muita coisa, né? Isso é abandono familiar, isso é abandono do Estado e a gente não pode admitir, né? Sim. Sim. E aí, com base nisso que você falou, aproveitando esses últimos minutos de episódio, quais são as suas perspectivas ou talvez esperanças, né? Pelas políticas públicas, mas também socialmente. Quais são as suas perspectivas e esperança para um futuro melhor em relação a isso? Eu sou muito otimista, né? Eu sou uma militante que se indigna muito, mas eu sou muito otimista. Eu acho que a gente não pode perder essa esperança, né? Pelo projeto social, né? Cultural do nosso sistema, que de fato trabalha para isso, para que a gente não seja otimista, né, para que a gente se entristeça, se adoeça e não tenha força para lutar. Então eu tenho boas perspectivas a partir desse momento que a gente já tem uma política, né, nacional de cuidado, onde a gente tem tido voz, né, inclusive Sim. nos meios de comunicação como este agora, que é muito, muito rico, muito importante para a gente ter voz, ter lugar de fala, a gente ter espaço na política, por mais mulheres na política também, mais mães, né, nas universidades, nos espaços de poder para falar, né, sobre essa questão. E eu vejo que somos nós mulheres, somos nós mães que vai trazer essa mudança, né, a partir dessa perspectiva de pensar que é político, né? Sim. Toda miséria, toda mazela, todo sofrimento é político e a gente tem que se posicionar e a gente tem que falar e a gente tem que lutar para que a gente saia desse lugar. Sim, realmente. Assim seria, né? Mesmo que essa inserção não seja de forma fluida, a gente chega com o pé na porta para conseguir ser ouvido e fazer parte também. E mudar também para as pessoas que posteriormente vão vir. Exato. Exatamente. Certo, Maria. Infelizmente, nosso tempo acabou por hoje, mas eu queria agradecer, assim, de coração. Foram episódios maravilhosos sobre esse assunto. E gostaria de agradecer a sua participação, a sua serenidade. Sim. E a sua contribuição, tanto para o nosso podcast quanto para mim, quanto pessoa. E em nome do Afro Saúde, né, e do Escute o Tom, a gente agradece a sua presença e deixa aqui um espaço para você falar sobre suas redes sociais, sobre a rede social, compartilhar, né, sobre o seu projeto. Eu que agradeço, fico muito feliz de ter espaço, é muito importante esse espaço, né, sobretudo falando da questão da interseccionalidade, sobre raça, né, gente, classe. É urgente, né, que a gente fale mais e age mais para que haja mudança. E vou deixar minha rede social, meu perfil pessoal é Maria Bertolino, com 2 L, é público, eu estou sempre colocando as movimentações que eu faço com o Miguel lá, na medida do possível, né, porque certo. A rede social consome muito o tempo da gente, mas na medida do possível, quando tem uma coisa que eu acho que é importante compartilhar com as famílias, com as pessoas que estão ali junto comigo, eu compartilho por lá. E tem também o coletivo Amar Atípico Berlândia.
A gente tem o grupo, a página no Instagram, e na página do Instagram tem o link do grupo para entrar na comunidade do WhatsApp. Na comunidade do WhatsApp a gente tem um grupo de economia popular solidária para as famílias atípicas compartilhar suas vendas, prestação de serviço, fazer aquele trabalho de rede ali acerca da economia solidária. Tem o grupo que é específico, que é o grupo que trouxe toda essa origem, né, que é o Amor Autista, que é para as famílias de pessoas autistas recém-diagnosticado, né, que está ali buscando um espaço para poder buscar orientação, desabafar. Tem o grupo de famílias atípicas usuárias de serviço público, onde a gente é mais militante na luta pelos direitos dos nossos filhos, na educação, na saúde, assistência social. E tem um grupo de avisos onde eu coloco tudo relacionado às pessoas com deficiência, maternidade atípica e às lutas, as nossas lutas. E fiquem à vontade para curtir, compartilhar e participar. E eu fico à disposição para contribuir sempre que necessário. Muito obrigado, Maria, pela disponibilidade, por tá dispondo do seu tempo para vir conversar com a gente. Foi muito rico pra gente. Também agradecer aos nossos ouvintes. E também sempre aqui de portas abertas, o que precisar, também em outras oportunidades também chamar novamente, às vezes, para continuar sobre o assunto, falar sobre um outro assunto. Trazer outras mães. Sim, trazer outras mães também. Então, muitíssimo obrigado e nos vemos no próximo episódio. Exato, pessoal. Sigam o nosso perfil no @afrosaudeufo e nos vemos na próxima semana.